Se você tem o seu estudo aí com você, abra sua Bíblia, no texto que está na capa do seu estudo, que eu já vou falar para você qual que é. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Glória a Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós estamos hoje no segundo estudo da nossa série de estudos sobre escatologia, né? E escatologia não é de passar no cabelo nem de comer. Escatologia é o estudo das últimas coisas, a doutrina das últimas coisas, né? E a escatologia, ela é muito interessante porque ela trata a respeito da maior esperança da igreja. E a maior esperança da igreja não é um lugar de influência na sociedade. A maior esperança da igreja não é ela ser reconhecida na cidade onde ela está. A maior esperança da igreja não é a respeito dela comprar um templo novo e construir o templo mais bonito da cidade. A maior esperança da igreja é a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior esperança da igreja. É nessa intenção que Paulo falava assim: consolai uns aos outros com estas palavras. É a volta de Jesus a maior expectativa da igreja, né? Essa é a grande oportunidade que Jesus nos abre através da salvação. Estarmos um dia para sempre morando com Ele no céu, em nome de Jesus. Diz o nosso estudo aí, hoje é a doutrina, o estudo de número 7 sobre doutrina esse ano. Nós vamos falar sobre escatologia e o nome do estudo é A Igreja e o Período Tribulacional. É o estudo 709 do nosso currículo doutrinário. Ele foi escrito e trabalhado pelo Corpo de Obreiros da Assembleia de Deus Ministério do Belém, e quem trabalhou nesse estudo específico, o pastor Fábio Felipe, que é o nosso dirigente da congregação em Hollywood, Flórida. Não Hollywood, Califórnia, Hollywood, Flórida. Tem uma Hollywood em Flórida também, né? É o pastor das estrelas da Flórida. Nosso grande FF, meu amigo, pastor FF. Né? E diz assim o nosso texto áureo para esse estudo, que começa lá: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. A introdução vai dizer assim: o correto estudo da escatologia bíblica é animador e otimista. Se você abrir hoje o seu YouTube e você gosta de assistir podcast, né? Talvez nem se você gosta. Os 3, 4 primeiros podcasts que você vai achar hoje com bastante número de pessoas assistindo são podcasts de algum religioso, seja ele um pastor, seja ele um mestre, seja ele um entusiasmado por esse assunto, um entusiasta desse assunto, falando a respeito da grande tribulação, do fim dos dias, do fim dos tempos, de guerra nuclear, de guerras que vão acontecer que são bíblicas, do Armagedon, de ET, está tudo falando isso aí. Esse é o assunto dos homens hoje. E todos eles têm uma perspectiva desesperadora para a vida. Todo mundo está assim, a nossa situação é desesperadora, nós estamos no sal. Não tem saída para nós. É morrer ou morrer. Né? Um dos candidatos a presidente americano, o Kennedy Jr., Bob Kennedy Jr., que está tentando aí disputar entre o Trump e o Biden, ele deu uma entrevista na semana passada no Twitter, que falou que nos primeiros 20 minutos de uma guerra nuclear dos Estados Unidos, 90 milhões de americanos morreriam. E nas primeiras 6 horas, mais 90 milhões. Os Estados Unidos perderia, no primeiro dia de guerra, quase mais da metade da sua população. E é isso que as pessoas estão conversando. Esse é o assunto. O assunto é que agora o Putin está lá com Kim Jong-un lá. E eles fizeram um pacto que se alguém for agredido, eles vão ameaçar o mundo inteiro. O Brasil não sei se você sabe como é que anda o nosso presidente do Brasil, né? Anda mal. A política no Brasil, então, é de dar nojo. O presidente americano atual, a gente não sabe nem se ele está vivo, do jeito que ele anda, né? E o substituto dele não é promissor também. Né? E aí? Eu tenho uma palavra de otimismo para a igreja. Jesus está voltando.
Jesus vem buscar a igreja. A nossa esperança não são essas coisas. Nós não devemos nos amedrontar por isso. A nossa mensagem é animadora e otimista. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Cristãos verdadeiros esperam pelo milagre do arrebatamento, pelo fato desse acontecimento trazer consigo a realização dos sonhos mais ousados da igreja. Trata-se de uma esperança muito animadora e consoladora. Ou seja, quem é crente de verdade, ele não vê o aspecto da volta de Jesus como o fim daquela expectativa terrestre dele. Ele vê a realização do sonho mais ousado do coração dele, vê Jesus. Não, acabou então. Acabou aquela luta para alcançar aquele lugar, acabou aquele progresso para terminar. Não, acabou, terminou. Nós alcançamos o maior prêmio da nossa vida, conhecer Jesus. Está no céu, né? Eu vi esses dias atrás e eu acho interessante às vezes esse documentário. Eu converso bastante com o irmão Márcio a respeito disso quando a gente tem a oportunidade. E o sujeito falava da mesa, né? A importância da mesa e para sentar na mesa com ele lá, por exemplo, ele vendeu uns docinhos lá por R$500 cada docinho, mas na verdade não era docinho, era para comer o docinho na mesa com ele. Então ele estava vendendo por R$500 para sentar na mesa com ele. E rapidinho, em menos de 30 segundos, ele vendeu 12 lugares da mesa a R$500, porque as pessoas queriam comer aquele docinho com ele. A palavra de Deus nos diz que nós vamos cear na mesa com Jesus, e Ele que vai nos servir. E Ele já pagou a entrada, já está pago. Ele pagou para que nós tivéssemos acesso àquela mesa. Uma mesa que a gente jamais poderia comprar, que a gente jamais poderia alcançar. Alguma coisa? Não? Achei que você queria falar. Desculpa. Uma mesa que a gente jamais poderia alcançar pelo nosso próprio esforço. Mas Ele pagou para que nós alcancemos essa mesa. Então hoje nós vamos conhecer ou rever alguns dos ensinos bíblicos que dizem a respeito do campo da escatologia. O primeiro deles a gente falou um pouquinho na semana passada. Nós vamos olhar um pouquinho de mais detalhes hoje. O arrebatamento. Cremos e professamos e ensinamos que a segunda vinda de Jesus Cristo é um evento realizado em duas fases. Primeiro, oculto para a igreja e para aqueles que morreram em Cristo. E segundo, revelado ao mundo todo, quando Jesus vem para resgatar Israel, né? Nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, e a segunda fase é a sua vinda depois em glória na grande tribulação e visível aos olhos humanos. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém. Nessa vinda gloriosa, Jesus retornará com os santos arrebatados da terra, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos, né? A diferença aí entre as duas etapas, nós temos aí vários textos para ajudar você a entender as duas etapas de maneira diferente, mas nós aqui também citamos 1 Tessalonicenses 4:17, Apocalipse 1:7 e 1 aos Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, tá? São textos aí bastante tratados. Agora, uma coisa interessante para você. Muita gente fala, essa questão do arrebatamento, essa doutrina, surgiu no século XVII, ou no século XVIII, século XVII. Surgiu no século XVII, tal. Depois disso, outros teólogos montaram em cima dessa teologia, tal, e ela surge por conta de uma necessidade durante a Revolução Industrial. As pessoas estavam passando por aquele processo de mudança do campo para a cidade, havia muita gente entristecido, a burguesia estava crescendo, então surge essa doutrina do arrebatamento como um modo de nivelamento social das pessoas. Ok? É o que alguns pregam aí. Principalmente aqueles de uma doutrina das igrejas mais tradicionais. Não vou citar o nome deles. Quem é bom crente vai saber quem são as igrejas tradicionais. Quem não souber, vem falar comigo depois. Não significa que você é mau crente, tá? Fica tranquilo. Eu falo com você depois. Mas as igrejas tradicionais têm mais essa doutrina a respeito disso e falam muito a respeito disso. Na internet tá cheio de teólogo dizendo isso aí. Cheio. Um monte. Já encontrei uns 15. Inclusive, ex-assembleanos dizendo isso aí. Por quê? Porque vai surgindo essa ideia de que o milagre vai deixando de ser concebível na mente de muitos. Nessa mesma época que essas questões doutrinárias começam a surgir do arrebatamento, de uma coisa mais mística, um século depois, e
não chega a ser nem um século depois, é no final desse mesmo século XIX, vai surgindo a escola de Munique e a teologia que sai dali, e essa teologia que sai dali de dentro, ela vem para desmitificar a pessoa de Jesus, ou seja, tirar as coisas de milagre e transformá-las numa coisa mais explicável. Então alguns dizem, por exemplo, que Jesus na verdade foi um homem comum, e os seus ensinamentos eram extraordinários. Rudolf Bultmann, por exemplo, ele diz que nenhum dos milagres de Jesus foi literal. Todos eles foram uma expressão intelectual do que aconteceria, né? Dessa mesma escola surgem os teólogos do século XIX, principalmente no liberalismo do século XIX, onde começa, por exemplo, a dizer, como a gente já ouviu alguns números aí, por exemplo, que chega em alguns seminários teológicos tradicionais, chega a 75% dos seminaristas não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Acreditam que ela contém a palavra de Deus. Isso é muito diferente. Por quê? Porque ele vai decidir, na interpretação dele, o que é a palavra de Deus e o que não é. E aí que vai surgir esses novos teólogos de hoje que falam que nós precisamos então de uma nova carta teológica para esse tempo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o que eu vou falar agora, o primeiro documento, livro bíblico registrado dentro daquilo que se entende na teologia clássica, o primeiro livro escrito é a primeira carta aos Tessalonicenses. A primeira carta aos Tessalonicenses, ela é anterior aos evangelhos. E na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo já está falando de arrebatamento. É um documento muito novo dentro daquilo que foi escrito na igreja primitiva. É um documento que ele é no início da igreja, né? Então ele é recente ao começo do movimento chamado igreja. E já nessa carta, Paulo já está destrinchando o retorno de Jesus para os crentes. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer para você é que a igreja primitiva, desde o dia que eles viram Jesus ascender na Galileia, já espera Jesus voltar, já espera o arrebatamento, já espera o transporte nos ares. Por quê? Porque nós estamos falando com gente que conheceu a história de Filipe. Nós estamos falando com gente que conheceu a história de Estevão. Nós estamos falando com gente que viu Jesus, uma luz que apareceu e ouviu a voz de Jesus no caminho para Damasco. Nós estamos falando com gente que viu Jesus ressurreto. Para esse pessoal aqui, não tinha mito, tinha realidade. Então o arrebatamento da igreja para eles não é algo extraordinário. Não é algo fora da caixinha. Por quê? Porque eles viram o Senhor na sua glória. Glória a Deus. Eles sabem quem é Jesus. Eles estão certos que o poder dele é possível que essas coisas aconteçam. Agora, a pergunta que fica é: o que aconteceu com a gente? Porque no meio do caminho agora a gente olha para trás e fala assim: olha, essa esperança aqui, ela é muito bonita, mas eu acho que não vai ser assim. Tem muito crente frio na fé, muito crente mais preocupado com as coisas daqui do que das coisas de cima, porque não crê mais nessa realidade, porque não acha que isso vai acontecer assim. Ele acha que ele vai morrer e aí ele vai se encontrar com Jesus no paraíso e tal, e é uma questão, né, filosófica até, né, porque ele já nem sabe se é mais assim mesmo que vai acontecer. As pessoas estão esfriando na fé. E muita gente aí fora sequer sabe que isso é uma realidade. As pessoas não sabem que isso existe. E nós estamos com essa palavra dentro de nós, e por muitas vezes nós ocultamos as pessoas a respeito desses milagres extraordinários que estão para acontecer. Porque quem ficar... A outra pergunta que faz aqui o nosso estudo é: quando Jesus virá? Ninguém sabe a hora ou o dia da sua vinda. Será num átomo. 1 Coríntios 15, 52 fala: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta,
porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Alguém ousou dizer que a duração de um piscar de olhos é cerca de 0,7 milionésimos de segundo. A palavra grega para designar a rapidez desse momento é átomo. A palavra átomo em grego é a mesma palavra que nós usamos para traduzir instante. Um instante. Sabe o que é um instante? Já passou, já passou, já passou. O instante é o tempo atual, é o tempo do momento. Um instante é a nossa vida que nós estamos vivendo agora. E um instante, ele é muito rápido. Porque a vida não para. Quanta coisa pode acontecer num instante? Quanto coisa boa e coisa ruim pode acontecer num instante. Eu te dou, por exemplo, um exemplo que me encanta, e eu prego bastante a respeito disso, a viúva de Naim. No instante ela estava triste, no pior da vida dela. No outro instante seguinte ela estava feliz, melhor dia da vida dela. No instante, Maria estava chorando pelo corpo de Jesus. No outro instante ela estava falando, Rabi. No instante, os homens do caminho de Emaús estavam falando assim, poxa vida, o que aconteceu com a gente? No outro instante, eles não ardia o seu coração enquanto ele falava com a gente? No instante. É muito rápido. Não é? No instante, a mãe está empurrando a criança para sair da barriga. No outro instante, está segurando ela no braço. Um instante é muito rápido. Um instante é uma coisa muito rápida, né? Imagine isso, numa fração de segundo, todos os crentes vivos da terra serão daqui tirados. De repente, sem nenhum aviso, somente os ímpios povoando o planeta Terra. Já pensou isso? Que mudança na terra? Que mudança de povo na terra, de um tempo para o outro? Os mortos, eles ressuscitarão primeiro. O arrebatamento da igreja será precedido pelo soar do brado de Jesus, a voz do arcanjo, né? Será suave soar dessa orquestra celeste que propiciará a ressurreição dos mortos de Cristo. Dessa ressurreição farão parte todos os crentes, desde Abel até o último morrer antes do arrebatamento. Uma vez que todos quantos dormem em Cristo estão no paraíso, e que hás de compreender as suas almas por ordem expressa do nosso Senhor. Descerão aos seus sepulcros, onde os seus corpos jazem designados em pó, daí ressurgindo num corpo glorioso e glorificado. Então nós cremos, irmãos, que aqueles que morreram em Cristo, agora eles estão no novo lugar do seio de Abraão, que é o paraíso. A palavra de Deus fala em Efésios capítulo 4, versículo 10, que aquele que subiu é o mesmo que desceu e deu dons aos homens. E ele foi até a profundeza, pregou os espíritos em prisão e levou consigo cativo o cativeiro. Esse cativeiro, essa expressão de um salmo, era um lugar que eles acreditavam no Antigo Testamento, e principalmente nós temos ainda a referência de Lázaro, por exemplo, e o homem rico, que era um lugar onde tinha o Sheol e o seio de Abraão. Um lugar de tormento e um lugar daqueles que estavam esperando pela promessa do Messias. A Bíblia nos deixa entender que Jesus desceu até esse lugar profundo, mais fundo na terra, e se apresentou no seio de Abraão, mostrando o sacrifício que ele havia feito e demonstrando que ele era o verdadeiro Messias. E transportou esse lugar para um outro lugar no mundo espiritual, no mundo celestial. Alguns acreditam, por exemplo, que isso está no terceiro céu. E ali ele colocou a morada temporária desses que estão esperando pela volta de Jesus. Né? Existem muitas teorias a respeito disso. Uns acreditam no sono da alma, outros acreditam que as pessoas que morrem já entram no lugar do arrebatamento. Isso também é o sono da alma. A mesma coisa, porque elas não sabem o que acontece durante o tempo, né? Mas nós cremos nesse lugar onde Deus está guardando os seus santos para o dia do arrebatamento, ok? Os corpos serão transformados e então serão arrebatados. Eis que vos digo um mistério. Aqui é Paulo falando. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento. Ou seja, ele está falando o seguinte: nem todo mundo vai morrer, mas todo mundo vai receber um corpo glorificado. Porque quem ressuscitar não entra no céu com o corpo dessa terra. Precisa entrar no céu com o corpo glorificado. Aqui não é o nosso ensino, mas existe uma ponderação de alguns que falam que como essa carne é feita do pó dessa terra, e a terra e tudo que está nela está condenado para a destruição,
essa carne não pode entrar no descanso eterno. É por isso que Jesus também recebeu um corpo glorificado. Então essa carne vai ao pó e nós recebemos um corpo novo. Alguns sem passar pelo momento da morte, outros depois de ter passado pelo momento da morte, agora entram no mundo espiritual com esse novo corpo. Amém? Amém. Dizemos isto, que pela palavra do Senhor, que nós ficarmos vivos na vida do Senhor, não precederemos os que morrem. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os santos ressuscitados nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas olha o versículo anterior, porque convém, ali no meio do versículo, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Está falando dessa troca do corpo, né? E por que ele fala de ser revestido? É porque dentro da teologia bíblica, o que é importante, a nossa pessoa é a nossa alma. E agora a nossa alma, no escafandro que ela mora, ela está revestida daquilo que é mortal, que é esse corpo. Mas ela vai ser revestida daquilo que é imortal, que é o corpo glorioso que nós vamos receber. Então por isso essa diferença do revestimento. Porque nós entendemos que nós somos revestidos quando alguma coisa vem por cima desse corpo. Mas eu quero lembrar para você que você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Quem faz ser você mesmo é a sua alma. É a sua personalidade, a sua pessoa está dentro da sua alma. A sua alma que é isso. Ela opera esse corpo. Esse corpo é operado pela sua alma. Mas ele não é você. É por isso, por exemplo, que quando a pessoa tem morte cerebral, as pessoas falam assim, se desligar não acontece nada, porque a pessoa já não está mais aí. Já viu o médico falando isso? Ele já não está mais aí. Já foi embora, o corpo já morreu. Né? Já houve uma separação. Né? Isso é uma discussão talvez para um outro momento também, porque tem muita gente que fala assim, mas aí não fica ali. Tá, qualquer coisa a gente traz um outro pastor que eu conheço aí para falar a respeito disso. Conclui-se à luz das Escrituras que existirão crentes vivos por ocasião do arrebatamento da igreja. Isso é muito importante. Isso aqui responde uma pergunta de Jesus. Sobre o que Paulo falando, nós sermos revestidos do corpo, né? Jesus faz a seguinte pergunta. Porventura, quando vier o Filho do Homem na sua glória, achará fé na terra? Isso é uma pergunta que Jesus faz. Quando Paulo fala que nós vamos ser revestidos, ele está dando a resposta. Vai ter crente na terra. Né? E espero que seja eu, em nome de Jesus. Amém? Os crentes da terra. E você também. Os santos vivos que aguardam Cristo serão transformados à semelhança do corpo de Cristo, repentinamente, num abrir e fechar de olhos no momento do arrebatamento. Aqui existe alguns que discutem quanto tempo vai durar o arrebatamento. Aí alguém responde assim, num abrir e fechar de olhos. O que nós entendemos pela palavra de Deus é que a transformação do corpo é um abrir e fechar de olhos. E o arrebatamento, que a palavra harpazo, diz que é tirar alguma coisa de algum lugar de uma maneira muito rápida. É um rapto, porque acontece de maneira muito rápida. Agora, o abrir e fechar de olhos é a transformação do corpo. Mas mesmo assim, o evento do arrebatamento é um evento rápido, repentino e abrupto. Ok? Acontece de maneira abrupta, né? Em um momento, num abrir e fechar de olhos, nós vamos ser transformados e aí nós vamos para o Senhor. É ato contínuo, né? Por quê? Porque sempre surge uma teologia nova aí. Dizendo que na verdade a gente vai demorar para ser arrebatado. Teve um sujeito que esse tempo atrás falou que vai demorar 6 meses para o arrebatamento acontecer. Vai ficar dando na terra e tal, e vai demorar uns 6 meses. A Bíblia não deixa a gente entender isso, por conta da maneira como ela diz, harpazo. Essa palavra harpazo é tirar alguma coisa muito rápido de algum lugar, né? Após o arrebatamento, olha que glorioso isso aqui, os crentes vão para o tribunal de Cristo, né? Todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Veremos algumas perguntas. Quando será realizado? Quando Jesus voltar no arrebatamento, logo em seguida. O primeiro evento após o arrebatamento é o tribunal de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já ouvi isso várias vezes, já comentei isso na semana passada, inclusive. Alguém fala assim, não, eu não sirvo a Deus porque eu vou ganhar alguma coisa. Eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus. Amém, glória a Deus, continue assim, é isso aí mesmo. Só que tem galardão, viu? Tem galardão.
E os galardões, né, vão ser dados logo após o arrebatamento. Em que lugar será realizado? Em algum lugar nos ares, talvez no segundo céu. Tem a referência aí em Ruth, capítulo 4, versículo 1 ao 12, que são as portas, né, da cidade. Quem será o juiz? O próprio Senhor Jesus. É Ele quem vai julgar as obras. Quem será julgado ali? Todos os crentes que subirem por ocasião do arrebatamento. O que haverá de ser julgado? É isso que é importante. As nossas obras é que serão provadas. Quando a gente fala que vai ter o juízo, né, do tribunal de Cristo, muita gente acha que é um juízo de condenação. Não é. Não é. É um aferir de obras, é uma medição. É como se fosse um cara crachá. Quem é você, da onde você veio e o que você fez. É isso que é. Que tipo de obra que você realizou? Que tipo de obra que você exerceu? O que é que você estava fazendo? Quem era você dentro do reino de Deus enquanto você trabalhava lá na terra? Né? Os materiais que aparecem nesse juízo, nesse tribunal, materiais resistentes ao fogo, por exemplo. 3 materiais. Ouro representa a glória de Deus. É tudo o que fizemos para que o nome de Deus apareça. Tudo que nós fazemos para que o nome de Deus apareça tem peso de ouro. Viu? Tudo que você faz para que o nome do Senhor Jesus Cristo apareça tem peso de ouro. De prata representa o comércio, compra e venda, redenção. São as obras que fizemos em relação às almas dos pecadores. Quando você prega o evangelho, quando você vai lá ao pecador e apresenta o evangelho para ele, essa obra tem peso de prata. Quando você prega o evangelho, quando você fala de Jesus, quando você busca o perdido, essa obra tem peso de prata. Pedras preciosas representam os dons e os frutos do Espírito Santo. É tudo que fizemos com os dons e o fruto do Espírito Santo. É aqui no momento da pedra preciosa que você vai receber na sua coroa, porque você entregou aquela profecia que Deus colocou no seu coração. Porque você contou para o pastor a visão que você teve. Porque você foi até aquela pessoa lá e deu uma palavra de autoridade e expulsou um demônio. Porque você foi até algum lugar lá e levantou alguém que estava moribundo e ministrou cura na vida da pessoa. Todas essas obras que nós fizemos pelos dons ou pelo fruto do Espírito, quando alguém te acusou e foi contra você, mas você deixou que a longanimidade cuidasse do seu coração, ou você agiu com fidelidade, tudo isso vai receber galardão de Deus com pedras preciosas. Então no céu, olha só que coisa linda, vai ter gente que vai ter uma coroa misturada de ouro, de prata e com pedra, olha que coisa gloriosa. Vai ter gente que vai ter coroa de ouro, vai ter gente que vai ter coroa de prata, vai ter gente que vai ter coroa de ouro com pedra, coroa de prata com pedra, né? Vai ter gente que vai ter só coroa de pedra. Já pensou isso? Essa é a promessa do Senhor. Para que isso? Porque o Senhor, não é vã o trabalho que nós fazemos no Senhor. Não é vã a obra que nós fazemos no Senhor. Mas tem outros três tipos de obra também, né? Quais são os outros 3 tipos de obra? Madeira. São coisas humanas. Coisas que realizamos a fim do que o homem apareça, né? Esse aqui é o prêmio Instagram e mídia social. No céu. Madeira. Madeira. Quebra. Não permanece. Isso aqui é todas as vezes que fez aquele sopão de noite para dar sopa para as pessoas, para ficar botando foto falando que a igreja faz alguma coisa. Isso é obra de madeira. Eu não estou dizendo, olha, eu vou falar um negócio para você porque eu acho que isso aqui é muito importante para a gente. Nós somos uma Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ama o trabalho social. A gente ama o trabalho social. Mas a gente não troca o trabalho social pelo trabalho de evangelização de jeito nenhum. O evangelismo vem primeiro. Vem primeiro. Se por conta da sopa nós vamos pregar o evangelho, beleza. Agora, se não vamos entregar sopa, mas não vamos constranger ninguém. Aí não deu. Aí é obra de madeira. É para que o homem apareça. É para que a gente saia bonzinho. Porque se nós não apresentamos Jesus fazendo as obras, as nossas obras são de madeira. Nós não estamos fazendo para a glória de Deus. Se nós não dizemos a autoridade por quem nós estamos fazendo aquilo, não resolve.
Mais uma vez, a minha crítica não é fazer, a minha crítica é o propósito, né? E aí tem a outra obra também, o feno. Obras realizadas sem nenhum proveito espiritual. Aí a gente vê grandes denominações fazem escola. E na escola não tem uma aula espiritual. Na escola é igual uma escola secular, não pode nem falar de Jesus. Já viu escola assim? Eu já vi. Escola de denominação, assim. Que durante o mês de junho eles fazem o Pride Month. Mas não pode falar de Jesus na escola porque tem gente que fica constrangida. Obra de feno. Não serve para nada. Né? Não tem espiritual. E por último, obra de palha são as obras sem nenhum valor. É aí you name it, as obras de palha. Porque tem muita coisa na vida que é obra de palha. As obras que a gente faz que não tem valor nenhum. Nem para homem, nem falta de valor espiritual. Simplesmente não tem valor nenhum. São coisas que nós fizemos que a gente não sabe fazer. E tem coisa acontecendo de obra de palha na igreja? Será que tem coisa de palha na igreja? Obra de palha na igreja hoje? Né? Os galardões. Aqueles cujas obras receberão galardão, eles receberão esse tipo de coroa. Olha que coisa linda isso aqui que o pastor Fábio Felipe nos ensinou através desse estudo. A coroa de vida para aqueles que receberam graça e de chegarem lá. A coroa de glória para aqueles que cuidaram da noiva do Cordeiro, dando-lhe alimento genuíno e o devido cuidado como pai aos seus filhos queridos. Os pastores. Vai receber coroa de glória. Você que serviu no ministério pastoral, você vai receber coroa de glória. Quando você vai para aquela reunião, para fazer reunião com uma pessoa só, para cuidar daquela pessoa só, aquilo ali tem galardão. É coroa de glória. Quando você vai atrás da justiça, coroa de justiça, para aqueles que amaram a vida do Senhor Jesus. Muitos creem que Ele vem, porém não estão esperando. Mas aqueles que amam a vida de Jesus vão receber uma coroa de justiça. Por quê? Gente, os problemas humanos vão ser terminados quando Jesus voltar. A verdadeira justiça, o fim do caos, o fim da injustiça, o fim da corrupção, só quando Jesus voltar. A situação está ficando tão complicada, que já não é mais uma cidade. Já acabei de ver outras cidades também pensando na mesma coisa, de colocarem prefeitos para a cidade de inteligência artificial. Londres tem um candidato, ele lógico não pode concorrer, mas isso é só para demonstrar, é o começo de uma coisa, que é um candidato que é uma inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela é gerida pela necessidade, ela vai pensar ali pela necessidade das pessoas que são reais, e ela vai fazer alguma coisa sem corrupção. Ela não é uma pessoa, o elemento da corrupção foi tirado. Muito interessante, não é? Mas sabe o que é isso? É o clamor do homem, que se levante alguém que não seja corrupto. Está levantando alguém que seja corrupto. É o Senhor Jesus Cristo. Ele vem com justiça para reinar sobre a terra. É um rei justo. É um rei verdadeiro, né? E por fim, a coroa incorruptível. Para aqueles que resistiram às paixões carnais, como exemplo de José do Egito. Aqueles que buscaram forças para não permitir que houvesse corrupção no seu coração, como José do Egito. E aqui, essa coroa aqui, eu vejo que são muito pouca gente vai receber. Porque como na nossa caminhada, às vezes o diabo nos convence a corromper partes da nossa vida. Corromper nosso intelecto, né? Esses dias atrás a gente conversava a respeito disso. Corromper nossas convicções. Nós vamos ser minados a isso, sabe? Vamos sendo convidados a dando um passo à frente, a coisa e tal. E aí já as nossas obras que eram para ser para obras de ouro, de prata, já estão ficando obra de madeira, para que o homem apareça. Né? Obra de feno sem nenhum valor espiritual. Quantos, por exemplo, aqui, não é uma crítica velada a ninguém, só ao conceito disso, entenda. Quantos não entraram, por exemplo, na política com um coração verdadeiro e sincero de servir a Deus ali? E quantos hoje não estão amarrados em escândalo? Porque no meio do caminho foram corrompidos.
Eu tenho certeza, você conhece alguém assim. Você tem certeza absoluta que aquela pessoa entrou naquele lugar com a melhor intenção do mundo. Você sabe. É próximo de você, você conhece, tem um coração abençoador, tem um coração verdadeiro, mas no meio do caminho, o Senhor nos convida a receber uma coroa incorruptível, que a gente possa manter essa incorruptibilidade até receber do Senhor a coroa, né? E sermos fiéis até o fim, em nome de Jesus. Logo depois do tribunal de Cristo começa a maior festa de casamento da história do universo, as bodas do Cordeiro. Né? Você assistiu algum casamento real nos últimos 15 anos aí? Assistiu? Acho que a gente assistiu uns 2, né? Acho que eu e a Ana assistimos uns 2. Gente, os americanos, eles param tudo para assistir. Incrível. Lá na Inglaterra não tem nada a ver com eles param tudo para assistir os casamentos. E viram um negócio, na notícia só dá um negócio do casamento lá e tal, do rei, do príncipe, da princesa e tal, eles param para ver. E é uma suntuosidade. A maneira como acontece e tal, é uma suntuosidade, né? Mas fim do julgamento do tribunal de Cristo, a igreja será chamada a ter acesso à sala do banquete da festa do Cordeiro. Você já imaginou essa sala de banquete? Com os milhares de pessoas que vão participar desse banquete? Você imaginou a decoração já, irmã? Dessa festa? Já imaginou a festa, a decoração dessa festa? Você já imaginou o cardápio, pastor Marcos Sérgio? Dessa mesa? Você já imaginou a qualidade da comida? Né? Você já imaginou os detalhes da mesa, da preparação da mesa? Né? Cantares capítulo 2, versículo 4. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. O destaque que ele tinha para mim era o fato dele me amar. Glória a Deus. Era isso que era mais importante na festa, era o amor, né? Cristo e a igreja se tornarão o centro das atenções de todos os seres celestiais. Você já imaginou os anjos olhando a igreja chegando? Chegou aí o que o nosso chefe estava esperando por tanto tempo. Aleluia. Talvez eu gosto de pensar nesses diálogos paralelos, né? Talvez um anjo cutuca o outro e fala assim: rapaz, o homem está feliz, hein? Olha só, olha a felicidade do patrão, olha a felicidade do Senhor, olha a felicidade do nosso mestre, olha a alegria dele. Eu lembro, desde o dia que ele criou a gente, ele fica contando a respeito desse dia que chegou o dia. Aleluia. Jesus, em Lucas, quando ele está reunido com os seus discípulos, ele fala assim: há muito tempo desejei comer esta Páscoa convosco. Você já imaginou Cristo na eternidade, pensando naquele momento da Páscoa? E ele termina isso dizendo assim: olha, eu vou falar uma coisa para vocês, e eu não vou comer de novo, até que eu coma nas mansões celestiais com meu Pai, quando nós juntos vamos cear mais uma vez. E ele fala assim: e esse tempo que eu sonhei até agora, ele é só o meio do caminho, de um outro momento que eu ainda estou sonhando para frente. O dia que nós estivemos na ceia com o Senhor, né? Durante as bodas do Cordeiro, a igreja será vista no seu aspecto universal. Ali estarão juntos todos os santos do Antigo Testamento. Todos os crentes do Oriente e do Ocidente tomarão assento à sua mesa. O que é mais importante, Cristo mesmo servirá aos seus, numa eterna demonstração de amor e serviço àqueles que na terra foram comprados pelo seu precioso sangue. Isso aqui é extraordinário. Todos os anjos do céu servem a Deus, mas Deus no dia das bodas vai servir aqueles que estão sentados na mesa. Isso é a demonstração da humildade do nosso Deus e da vontade que nós sejamos salvos. Escuta isso aqui, em vez de nós ficarmos pensando nesses milagres minúsculos, que nós tenhamos a expectativa nessa terra, de ficar, não, se Deus fizer isso aqui, se Ele me der esse documento, se eu conseguir esse carro, se eu alcançar essa casa, Ele está fazendo tudo isso para que você alcance esse dia. E esse dia não tem como você alcançar, se Ele não tivesse aberto a porta para você alcançar. A empolgação de Jesus está em ver você sentado naquela mesa e servir o seu prato.
E a nossa expectativa está, Senhor, me dá um milagre aqui. Faz isso aqui para mim. E a expectativa dele, não, você chegar aqui, você vai ver que é extraordinário, meu amigo. Você vai chegar aqui e você vai ver como é que vai ser. Não, mas aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós, não é verdade? Que Deus hoje nos alcance com misericórdia o nosso coração e nos levante de novo, em nome de Jesus. Para a gente olhar para aquilo que é de verdade, né? Em nome de Jesus. Aleluia. E aí vem o casamento, né? Mas vamos correr porque nós precisamos terminar, mas tá bom demais isso aqui, né? Em Apocalipse 19, do 1 ao 6, encontramos um dos acontecimentos que a ocorrência diz que enquanto a ira e a miséria são derramados sobre a terra, o folguedo e o regozijo tomarão conta do céu, o casamento entre Jesus e a igreja. E a terra, irmão? Ai, meu Deus. A terra está passando pelo período tribulacional. Ao mesmo tempo que o céu está em festa, né? Da chegada triunfal, a terra estará por sofrer uma tribulação sem precedentes na sua história. Esse período de trevas pelo qual os habitantes da terra passarão, a Bíblia chama de a grande tribulação. Será um período de 7 anos, durante quais o anticristo e o falso profeta assumirão o governo do mundo. E quando as taças de ira, da ira divina estarão sendo derramadas sobre os que habitam na terra. Será um período de indescritível horror. A igreja, porém, estará em gozo no monte da salvação de Deus. É a grande tribulação. A grande tribulação abrangerá o tempo de 7 anos, dos quais os piores serão os últimos 3,5. Quanto a este período, diz a Escritura que o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e pela metade de um tempo, como diz Daniel. O sofrimento desse tempo será de tal maneira que, se durasse mais um tempo, ninguém escaparia com vida. Note que diz o Senhor em Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. A segunda fase da grande tribulação. Você sabe, o anticristo, né, você já ouviu falar disso, o anticristo vai fazer um acordo com todas as nações do mundo e principalmente com Israel. Mas em dado momento ele vai querer entrar no trono de Deus e se assentar como Deus e receber sacrifício. Nesse momento Israel vai romper com o anticristo. O que o anticristo vai fazer? Ele vai pegar todas as nações da terra e vai cercar Israel para destruir Israel, né? Tal fato ocorrerá quando ele exigir a adoração dos judeus, se recusarem a prestá-lo. Os santos perseguidos pela besta, referidos em Daniel 7, 21 e 25, Apocalipse 13, 7, são o primeiro plano os judeus, e secundariamente os gentios crentes, os quais sofreram martírio por causa do nome de Jesus, por se negarem o sinal da besta. O que vai acontecer? Vai ter algumas pessoas que não vão ser arrebatadas, porque prevaricaram na sua vida como crente. Mas ao vir a grande tribulação, vão tomar a decisão de voltar e buscar o Senhor de novo. Vão se arrepender do seu pecado. Só que a salvação para eles nesse momento não é pela graça do arrebatamento, é só pelo sofrimento. Então o pagamento agora é como... Deixa eu explicar de uma maneira mais fácil para a gente entender nos dias de hoje, né? Agora, para entrar no céu tem um copayment. Porque ninguém entra no céu sem o pagamento do sangue de Jesus. Mas tem o copayment, é o seu sangue também. Né? Agora não tem o SUS que paga 100% da sua conta. Agora tem o copayment. E o copayment é o seu sangue. Então ninguém vai alcançar a salvação durante a grande tribulação sem passar por martírio. E a salvação durante a grande tribulação não é imediata. A pessoa não morre e vai para o céu. A pessoa ela morre e fica aguardando a volta de Jesus. Por isso que a palavra de Deus fala que a taça com o sangue dos mártires da grande tribulação, os mártires da grande tribulação estão clamando a Deus, dizendo: Senhor, por que o Senhor não nos vinga logo? Porque eles estão aguardando para que esse momento chegue, para que eles sejam liberados para participar junto com a igreja, porque eles estão presos ainda, né? Durante a sua morte, esperando
no paraíso, alguns dizem, outros dizem num lugar intermediário que também se conota com paraíso, mas esses estão esperando. Alguém até comentou nessa reunião: pastor, por que a gente não ensina os crentes como é que eles fazem para aqueles que não forem arrebatados, para como é que eles fazem para alcançar salvação, né, durante a grande tribulação? Você não quer aprender isso. Você quer ser salvo. Você quer sair daqui antes da grande tribulação. Você não quer passar por isso aí. Você não quer ser obrigado a ter que negar o sinal da besta, o sinal de participar do governo do anticristo, né? Porque vai ser um sofrimento muito grande. Mas esses martirizados, esses mártires, e também aqueles que, os judeus, eles vão participar dessa guerra contra o anticristo. E rompida a sua aliança com os judeus, o anticristo romperá com a igreja apóstata que lhe deu sustentação religiosa até então e a destruirá. O que vai acontecer? A igreja que ficar na terra apóstata, que não serviu a Deus, ela vai apoiar o governo do anticristo. Então vai acontecer um problema que basicamente você pode olhar hoje em dia. Aqueles que sobrarem para a grande tribulação e disserem: olha, esse é o anticristo, aquele povo foi arrebatado para o céu e esse é o tempo da tribulação, sabe o que eles vão ser considerados? Terroristas. Terroristas. Porque a igreja apóstata, que vai ter a autoridade no sentido, entenda, né? A autoridade no sentido institucional, não vai apoiar esses irmãos. Ela vai estar debaixo do anticristo. Ela vai estar seguindo o apoio, vai estar apoiando o anticristo nesse momento. Então esses irmãos vão ficar completamente desamparados de qualquer tipo de proteção. E eles vão, por fim, acabar pagando com o próprio sangue. Né? E aí no fim o próprio anticristo vai se voltar contra essa igreja apóstata e vai destruir também. Porque a palavra de Deus diz que ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Então não se impressione você. A ciência. Não, nós temos que olhar para a ciência. É só a preparação dessa nova religião. É só a preparação dessa nova religião. Agora tem uma nova perspectiva da ciência. Marque aí que eu estou falando para você, que você vai ver isso. Você vai começar a perceber isso aí nas suas mídias sociais. Não, sabe o que é? É que as antigas civilizações que moraram na Terra, esses eram os deuses daquele povo que tinha lá. Então essas antigas civilizações, na verdade, que eram gigantes, que eram extraterrestres, que eram moradores das profundezas das águas e tal, esse pessoal aí que eram os deuses daquele pessoal. E aí agora a gente tem um chip na cabeça que ele nos faz adorar alguma coisa, mas na verdade tudo isso é um engano. E isso daí, a ciência mostra, e devagarzinho estão montando a plataforma para ser enganado pelo anticristo. Mantenha os seus olhos no Senhor Jesus Cristo, ele em breve voltará. E o anticristo, né? O anticristo se crê que ele será um judeu e que se levantará dentre as nações, com o apoio dos governantes do mundo da época, exercerá domínio sobre todos os povos, com a proposta de reestabelecer a ordem em meio à desordem e à confusão causada no mundo por causa do inexplicável desaparecimento de milhões de pessoas decorrente ao arrebatamento da igreja. Será um homem de carne e osso, personificando o diabo, porém apresentando-se como se fosse Deus. Ele será um personagem detentor de uma habilidade e capacidade de operar o mal até então desconhecidas. Pense numa pessoa perspicaz e capacitada. É o anticristo. Inteligente, visão de jogo, sabe o que fazer, mas a proposta dele é maligna. A ideia dele é maligna. O maior humanista que já surgiu, o maior conservador que já surgiu, porém o objetivo dele é maligno. Ele não conserva por conta do nome do Senhor, ele conserva para que ele apareça. Ele não é uma pessoa que consegue resolver problemas por causa da necessidade das pessoas. Ele consegue resolver problemas para que ele apareça. Esse é o anticristo. Ele se opõe a Cristo no sentido de lhe resistir e hostilizar, mas também é assim chamado porque procura imitar a Cristo no seu papel de falso salvador. É um falso Messias. Não, olha para mim aqui, eu sei o que fazer. Eu sei o que precisa ser feito. Mas a proposta dele é falsa, né? De acordo com a narrativa de Daniel, o anticristo
fará segundo a sua vontade. Ana, você pode dar uma olhadinha aqui, esse barulho que está fazendo, por gentileza? Só dá uma olhadinha, ver como está escrito o código lá. Obrigado. Fará segundo a sua vontade, não se submeterá a nenhuma autoridade da terra ou do céu. Se levantará e se engrandecerá sobre todos os deuses. Abolirá toda e qualquer forma de culto, até então existentes, atribuindo a si mesmo o valor de divindade. Isso aqui, os homens mesmo é que são o valor. Os homens mesmo é que precisam, né, de alcançar alguma coisa. Se levantará e se engrandecerá contra Deus dos deuses, e aqui jaz o cúmulo da maldade desse filho da desobediência. Falará coisas incríveis, será um orador sem igual, de uma oratória nunca vista, será próspero, o seu governo gozará de uma prosperidade repentina, uma prosperidade que será transformada em um verdadeiro caos com a manifestação do Cristo em glória. Estamos terminando já, tá? Ele, o anticristo, será a besta que subiu do mar. Tanto o anticristo como o seu profeta aparecem aqui no capítulo 13 sob uma figura de duas bestas. O anticristo é a besta que sobe do mar e o falso profeta é a besta que sobe da terra no 13:11. E existe uma sinergia entre eles. Um confirma o ministério do outro, para que eles possam se erguer. E por fim, o falso profeta é que indica o anticristo, né? Ele que o coloca lá. Aí nós temos a questão da besta e o número da marca, que é o 666, né? No momento só o número é revelado, a pessoa e o nome só serão então revelados após o arrebatamento da igreja. Alguns dizem, por exemplo, que essa questão do número, né? Eu acho que é aquela porta de saída lá do escritório. Alguns dizem que essa porta aqui do número, esse número, né? É na verdade um cálculo que se faz com o nome da pessoa, né? Tem bastante teólogos que procuram dessa forma explicar o número 666, ok? Tem algumas outras percepções a respeito disso também, mas nós entendemos que o número 666 é mais uma vez representativo. Ele representa essa pessoa, né? De maneira histórica, um número que representava o 666 era o nome de Nero. O nome do imperador Nero, colocado dentro da numerologia que se aplica aqui no grego ou no hebraico, ele tinha a numeração do nome dele de 666. Então, é um tipo de Nero, que também se levanta como Deus, né? Para causar o fim do mundo. Aí a gente tem os 144 mil selados, o tempo agora já foi embora, infelizmente, já são 9:03. Mas você pode acompanhar nesse estudo, está bastante interessante, as 7 taças e o Armagedon, né? E aí, por fim, vamos terminar aqui. Haverá salvação no período da grande tribulação? A Bíblia fala de um grupo muito grande que resistirá ao anticristo e ao falso profeta e os vencerá. Embora sejam mortos, pois este será o preço para alcançar o escape, após a morte comparecerão no céu, debaixo do altar, até que o número deles seja completado. Esses são os que vieram da grande tribulação, diz a palavra de Deus, lá em Apocalipse 7, 9 e 14. Irão reviver, isso é, voltarão à vida física com todos os triunfos espirituais e serão privilegiados com a imortalidade, pois para sempre viverão com Cristo. Eles vão alcançar um prêmio parecido com o prêmio que a igreja alcançou no arrebatamento. Por que parecido? Porque aqui não fala de coroa, de galardão. Aqui não fala, por exemplo, de casamento com Cristo, mas fala que eles participarão para sempre. Então eles entram de uma maneira diferente na eternidade, né? Considerando com alegria a marca do início e do fim, vem-nos à mente as últimas palavras da noiva de Cantares de Salomão: vem depressa, amado meu. Quando a gente olha o estado do mundo, a situação, o que vem à nossa mente é: Senhor, volta logo, vem buscar logo a tua igreja, para que possamos estar para sempre com o Senhor. Do mesmo modo, as últimas palavras do noivo celestial, a sua eleita, certamente venho sem demora. Ao nosso grande e eterno Deus, infinitamente amoroso, sábio e poderoso, seja toda a glória, agora e no dia da eternidade. Amém. E antes de nós terminarmos, eu quero contar uma pequena parábola que eu ouvi certa vez, para a gente, de novo, esquentar a nossa esperança nessa volta, né? Diz que durante uma das guerras da Inglaterra contra a Índia, aquele período conturbado que a Inglaterra dominou aquela região do mundo, um noivo e uma noiva que tinham acabado de fazer o compromisso de se casar, se separaram porque o noivo foi para a guerra. E ele falou assim para ela, deixou tudo certo para que ele voltasse,
eles se casarem, né? Falou assim para a noiva, falou, olha, quando eu voltar, nós vamos casar, tá bom? Então, fica aí e tal, porque eu vou voltar, eu vou fazer o que precisar, mas eu vou voltar. E ele foi para a guerra, e durante a guerra ele acabou sendo MIA. Sabe o que é MIA? Missing in Action. Ele sumiu. E ele ficou tanto tempo sumido que depois de 2 anos do sumiço dele durante a guerra, o comandante chegou e falou assim, olha, do tanto tempo que ele ficou sumido e tal, ele provavelmente está morto, e declarou ele morto, mesmo sem ter encontrado o corpo. Só que aquela moça não aguentava, ela, poxa vida, ele era meu noivo, e ele falou que ia voltar, e ele é uma pessoa que me prometeu e tal, e aí ela pegava e toda noite ela ia pro quarto, e depois da janta, ela abria lá a gaveta dela e ficava lendo as cartas que ele me tinha mandado durante a guerra. E as cartas dizendo do amor que ele tinha por ela, né? Contando a expectativa que ele tinha para casar, contando a expectativa que ele tinha para a vida no futuro, falando das coisas que ele tinha visto, que lembrava ela tal, e falando para ela sobre as coisas que ela devia preparar para quando ele voltasse e tal, né? E ela ficava lendo aquilo, e ela, aquele coração apaixonado, e falei, meu Deus do céu, por que esse homem foi morrer? E o que aconteceu? Não, mas eu sei que alguma coisa vai acontecer, não é possível que ele tenha morrido de verdade e tal. E o coração dela se encantava. Passaram-se 5 anos depois do tempo que ele falou que já se entendeu que ele tinha morrido. E um dia ela, mais uma vez, depois da janta, olhou para a mãe e falou, mãe, eu vou subir. Eu vou subir para descansar um pouco mais cedo. Minha filha, você de novo, faz tantos anos que você fica assim, não, mãe, hoje eu estou mal. E naquele dia subiu aquela angústia de novo, ela chegou no quarto, foi ler as cartas, mas aquele dia ela se empolgou mesmo. Ela foi no guarda-roupa, tirou o vestido de noiva, vestiu o vestido e se olhava, no espelho e chorava, aí limpava as lágrimas, fez a maquiagem toda, ficou olhando, falou assim, nossa, né, ia ser tão lindo e tal. Nisso, era mais ou menos por volta de umas 9 horas da noite, alguém bate na porta lá embaixo. E aí a mãe abre a porta. Quando a mãe abre a porta, quem é? O noivo. E aí a mãe, a sogra começa a conversar, meu Deus do céu, você está aqui, você está vivo e tal. E ela ouve. Não, o que está acontecendo? Ouve aquele barulho aqui lá embaixo, aquela comoção e tal. E ela sai do quarto correndo pelo corredor e chega na sacada da escada. Né? E ela chega na sacada da escada toda produzida de noiva e tal. E lá de baixo olha e fala assim, meu amor, eu falei que quando a gente voltasse a gente ia casar, mas eu não sabia que você ia estar pronta. Essa pequena história é para ilustrar a expectativa do nosso noivo de como nos encontrar. Para isso ele deixou as nossas cartas, para que nós continuemos apaixonados pela sua vinda. E a promessa fiel, que não importa que o mundo diga, morreu, não volta mais, não tem mais jeito, nós podemos continuar esperando na sua fidelidade. Ele venceu a guerra para nós. Ele tem prêmio para nós. E nós precisamos estar preparados como uma noiva ataviada para o seu marido, em nome de Jesus. Amém?